Hoje, uma nação pecaminosa não consegue subsistir, porque a ação pecaminosa, em seus vários e graves maus resultados, provocam na população, de forma geral, algo que não consegue ser resolvido, digamos assim. Porque as más consequências disso são terríveis. São coisas que não se dá para se resolver com ações políticas, econômicas ou religiosas. Porque é gravíssimo demais. Então, a partir daí, a nação pecaminosa, seja ela qual for, ela começa a se autodestruir de dentro para fora, dia após dia. E isso, pouco a pouco, vai fazendo com que a população esteja sendo reduzida, digamos assim. Isso aconteceu com Sodoma, por exemplo, com Nínive, que foi destruída, porque as ações pecaminosas feitas ali naquelas cidades, elas foram graves demais, ao ponto do próprio Deus ver que aquilo que acontecia em Sodoma e em Nínive era grave demais, que ele tomou a decisão de destruir aquelas cidades. E isso foi por causa da ação pecaminosa daquela população. Então, quando um país hoje, por exemplo, hoje no século XXI, quando um país chega a esse nível de ação pecaminosa e de suas graves e más consequências, afetando a população de forma geral, é necessário tomar uma atitude. E Deus faz isso. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso é uma ação pecaminosa. Então, quando isso acontece, ele, em sua ira, traz a justiça que ele faz. Então, quando ele faz isso de forma severa, aquela cidade é punida por causa disso. Aquele país é punido, a cidade, o país, seja quem for, porque a população se tornou uma população pecaminosa. E isso é algo que Deus não aceita em nenhum país ou em nenhuma cidade, sem dúvida alguma. Então, é necessário pensar sobre isso, porque se hoje você ou eu estamos vivendo em meio a em um país pecaminoso, em uma nação pecaminosa, ou uma cidade mesmo que seja, não podemos nos conformar com isso. Pelo contrário, temos que pedir a Deus que haja com justiça. Porque é sempre assim que ele faz, com justiça. Então, isso é algo que deve ser feito. Essa atitude perfeita que a pessoa que é afetada pelas práticas pecaminosas de uma nação tem que fazer. Isso é algo certo. Então eu espero que isso aconteça. Porque se hoje existe uma nação pecaminosa, é necessário que tenha da parte daquele que não aprova nem concorda com essas práticas pecaminosas, ele tem que ter uma reação, uma ação efetiva para tentar mudar a situação. E a melhor maneira de fazer isso é clamando a Deus. É pedindo a Deus que ele possa intervir. Porque às vezes a situação está tão grave no país ou na cidade que nem mesmo os políticos conseguem resolver mais. Fugir do controle deles. Agora é preciso que Deus possa fazer alguma coisa. E ele fará sim, com justiça, para que a equidade daquela nação possa voltar a ser algo que Deus aprove. Porque ele não aprova iniquidade alguma, nem ação pecaminosa alguma. Então eu vou ler aqui um pequeno texto que eu escrevi aqui, dizendo assim, ó. Hoje, uma nação pecaminosa
é constituída de muitas pessoas que estão revoltadas contra Deus. Uma nação pecaminosa é um povo carregado de iniquidade, onde existe uma raça de malignos, onde vivem muitos filhos corruptores, onde muitos já abandonaram a Deus e disseram blasfêmias contra ele. E involuíram, pois voltaram para trás. Então, quando uma nação volta para trás, ela volta a se enredar e se envolver em ações pecaminosas, em impiedades, iniquidades e perversidades, das mais variadas possíveis. Isso é algo mal, é ruim demais. Então, quando as pessoas são afetadas por isso, elas vivem inseguras, elas vivem com medo, porque elas vivem tentando escapar das ações violentas que existem, das mortes. Pessoas matam umas às outras sem motivo algum. Então, isso é o mau resultado claro de uma nação pecaminosa. Então, é preciso que aconteça algo para mudar isso. Uma atitude da população que não aguenta mais viver assim, que está inconformada, indignada com a situação. É preciso que em cada pessoa que vive em uma nação pecaminosa possa existir um espírito de revolta, de indignação, de justa indignação, para tomar uma atitude para reverter esse quadro. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Ou seja, esse texto vai falar sobre quando uma população é afetada pela ação pecaminosa de muitas pessoas, ela tem que tomar uma atitude. E essa atitude vai mudar a situação, com certeza. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Esse texto está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Onde está escrito assim, ó: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atenda à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, essas são as práticas necessárias para se acabar com a nação pecaminosa. A pessoa tem que se lavar, a população toda tem que se lavar, tem que se purificar, tem que tirar a maldade dos vossos atos, de diante de mim, dos meus filhos, dos meus olhos, aliás. Então, isso tem que acontecer. Então, a população tem que cessar de fazer o mal, tem que aprender a fazer o bem, sempre, todos os dias. Esses são os procedimentos corretos que devem ser feitos com atitude sincera e verdadeira, para que a nação pecaminosa não possa mais existir. Porque o pecado engana e destrói qualquer nação, qualquer povo. Então é preciso cortar o mal pela raiz de forma definitiva, para que isso nunca mais aconteça. Para que a nação pecaminosa seja salva, seja redimida, seja lavada, seja purificada desses erros, desses pecados, que não podem continuar. Porque se continuarem, a nação vai ficar cada vez mais pior. A situação vai ficar cada vez mais grave, mais terrível ainda. Então, não deixe que essa perversidade continue em sua nação. Faça isso que eu li aqui, para que isso sim possa produzir uma nação que não dê lugar a ocasião alguma para o pecado em tempo algum, e sim para as boas práticas, de uns para com os outros. Isso tem que crescer cada vez mais.
para que assim a nação seja uma nação que agrade a Deus. E que Deus possa abençoar essa nação. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.